Meu nome é Dânia e trago mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da 7ª dimensão de luz, totalmente canalizado por On Money Liriel, do canal Clive e Seres de Luz. Esse conteúdo é trazido para a expansão da nossa consciência, da nossa elevação espiritual. E o tema da aula de hoje é sobre o prognóstico evolutivo. Toda combinação de elementos, e quando me refiro a elementos, estou trazendo composições físicas, químicas, atômicas. Toda essa composição já está inserida em uma codificação evolutiva. Os humanos, ou seres encarnados, passam por um processo em um plano tridimensional, no qual eles são os observadores em um determinado tempo. E vamos chamar esse tempo de tempo emocional, no qual eles vivenciam experiências que estão sendo alteradas ou compondo sua identidade emocional. Nesse período de composição da sua identidade emocional, há elementos que estão distantes do seu habitat evolutivo, ou seja, do ambiente no qual ele está crescendo. O núcleo familiar, o núcleo societário, o humanizado, que ele está ali convivendo com um conjunto de elementos. E para esse conjunto de elementos, já existe um conjunto de prognósticos evolutivos para aquele desempenho. As características estão dentro desse conjunto de elementos. O que eu quero dizer a vocês é que esse ser, por mais que pudesse imaginar desempenhar algo completamente diferente que está aí, não iria conseguir conceber, pelo simples fato de que o prognóstico evolutivo do contexto no qual ele se encontra, desde o nascimento até o período em que começa a sair daquela fase, por volta dos 6 ou 7 anos, ele não desenvolverá nenhuma aptidão fora do contexto daquele quadrante evolutivo. Parece de certa forma frio, mas trazer isso para vocês é extremamente informativo, sem nenhuma relação com emoção. Mas quando entramos no quesito do prognóstico evolutivo, não podemos extrair algo existente de um quadrante onde não há elementos que favoreçam o desenvolvimento, por exemplo, desse ser. Não irão favorecer um desenvolvimento diferente dos elementos que estão dentro desse quadrante, dentro desse prognóstico evolutivo do humano. Quando a liberação, em termos de elementos, se caracteriza na continuidade evolutiva a partir dos 6 ou 7 anos, há a continuidade evolutiva. E dentro desse novo quadrante, no qual, de certa forma, se alterou a continuidade do prognóstico, elementos energéticos que antes estavam expostos até os 6, 7 anos, dentro do quadrante evolutivo, alguns foram bloqueados, mas outros conseguem ultrapassar essa barreira ou este bloqueio. Então podemos dizer que esse ser continua a exercer influência em um prognóstico evolutivo, no qual provavelmente existem elementos
que irão corroborar para que aquilo que antes parecia estar estático se torne algo mutável. Essa aula talvez possa ser complexa para vocês, mas o que eu quero dizer é que a relação futuro evolutivo está inserida num contexto que vai do primeiro ano até os 6 ou 7 anos do convívio tridimensional e passa a estar em outro contexto a partir desse período. E eu não estou dizendo em termos de mediunidade como vocês conhecem, e não estou dizendo em termos de contato espiritual como vocês conhecem. Eu estou dizendo que elementos que estão expostos dentro do primeiro quadrante, ou seja, até os 6, 7 anos de idade, não são bloqueados. Eles darão continuidade à sua evolução. Essa evolução continuará a criar novos elementos, e esses novos elementos propagam um prognóstico diferente do que se tivesse sido bloqueados no seu crescimento entre os 6 e 7 anos de idade. Chegamos ao momento de desmistificar a espiritualidade no contexto da criança, que, como os humanos conhecem, está mais propensa a ter contato com o outro lado. A grande verdade é que, dentro desse quadrante, elementos estão corroborando para que esse prognóstico evolutivo, e isso está contido nas experiências de qualquer humano encarnado neste período. Mas, como eu trouxe, os elementos que ali estão dispostos apenas identificam um caminho, que não necessariamente pode ser qualquer caminho. Ali já existe um prognóstico de onde essa criança poderá chegar depois de passar por todas as fases e chegar na vida adulta. Então podemos dizer que as experiências nas quais esse ser terá após o período da infância são programadas. Todas as experiências estão dentro de uma escala elemental. E essa escala elemental passa pela composição de elementos que irão proporcionar aquele tipo de experiência, tudo dentro de um protocolo. Porém, aqueles que conseguem levar elementos, como eu falei, após os 6, 7 anos, e que conseguem manter elementos que estão ali para fomentar o prognóstico emocional desse humano, irão conseguir utilizar esses elementos no decorrer do seu crescimento psíquico, emocional e físico. E as experiências que esses elementos ou essas energias proporcionarão a esse ser irão direcionar os diferentes prognósticos que ora possam parecer controlados, ora possam parecer incontroláveis, ou pode substituir, ora possam parecer voluntários, ora possam parecer involuntários. Pelo fato de toda a experiência que esse ser tiver, ele poderá manipular, mesmo não compreendendo o que está acontecendo, para então proporcionar experiências distintas. E essas experiências distintas têm elementos que o acompanharam após o fechamento do primeiro ciclo, ou seja, aos 6, 7 anos de idade. Podemos dizer que você leva consigo, depois da primeira fase, elementos que continuarão a ser utilizados em benefício evolutivo
na continuidade do seu crescimento, mas que você não sabe quais serão os resultados, sequer imagina. Contudo, a sua alma sentiu determinadas energias que podem ser utilizadas e então compor experiências favoráveis à sua evolução. Em momentos distintos do crescimento, você irá utilizar aqueles elementos para exercer influências em seu prognóstico evolutivo, podendo interagir com outros elementos dispostos no universo, que estarão interligados com esses, nos quais você está produzindo experiências químicas, físicas, elétricas e energéticas, para que você tenha uma experiência multidimensional ou transcendental, fora do contexto de apenas um bloco energético que já caracterizou você, lhe mostrando identificação. Tais identificações, ora, colaboram com a sua identificação de alma, ora, distorcem a sua identificação de alma. Então, chegou o momento em que a complexidade dessa alma chega ao seu ápice. Identidade de alma e prognóstico evolutivo. Identidade de alma é o que acompanha você em todos os períodos da sua evolução. Prognóstico evolutivo é o que está no contexto daquela única experiência. Então, quando você encarna nesse plano tridimensional, traz sua identidade de alma e recebe um pacote energético para distribuir em cada nova experiência que a sua identidade de alma terá nessa encarnação. A grande solidão não é a ausência de nenhum outro ser. A solidão é o vazio existencial, como os humanos conhecem, e não conseguir alinhar o seu prognóstico evolutivo com a identificação da sua alma. Quando os dois estão desconectados, a alma segue um caminho e o seu prognóstico evolutivo se torna meramente a combinação de fatores que estarão ali, fazendo com que você tenha as mesmas experiências, nos quais o prognóstico já aconteceu. Independentemente da idade em que você está, ele foi concluído após 6 ou 7 anos de idade. Nada mudou e você pode ter qualquer idade cronológica, porque naquele momento houve um desalinhamento evolutivo. Parece estranho o que estou dizendo, mas ali houve um rompimento evolutivo da sua alma, não pelo fato de haver uma escolha, mas pelo fato de que a continuidade de sua experiência difere da sua identidade de alma. Os elementos que vocês irão utilizar após os 6, 7 anos não condizem com o intuito encarnatório da sua alma imortal. Portanto, esse vazio existencial que os humanos costumam mencionar já se iniciou há muito tempo. E essa solidão agora se tornou evidente porque a alma está num momento em que precisa ser vista. Essa encarnação é a grande oportunidade da ascensão ou da evolução. Então, nesse período, nessa encarnação,
os protocolos encarnatórios estão sendo alterados e todas as almas estão tendo um retorno a um prognóstico evolutivo. Trata-se de um período curto, mas com consciência, independentemente da evolução da mente, do corpo, desse mundo. As almas estão tendo consciência para tal, e essa consciência faz acelerar novamente os elementos que estão ao seu redor. Esses elementos retornam ao passado, mostrando para a alma que esse era o seu pacote evolutivo, ou o seu prognóstico evolutivo. Então, ela se depara com o fato de que, ora, isso possa favorecê-la nesse momento da transição planetária, ou seja, ela poderá evoluir, ou ela avalia todo esse pacote e tem a clareza de que o que precisará neste momento já não se encontra mais nas experiências que esse corpo e essa mente que ela anima possuem. Então, imagine ela ter a clareza de que, independentemente do tempo que esse corpo e essa mente ainda estiverem nesse plano, a alma não poderá evoluir ao ponto de se libertar do processo encarnatório. Prognóstico evolutivo, isso precisa de um aprofundamento, um estudo profundo. Iremos nos aprofundar cada vez mais, principalmente no momento atual. Então, Joseph nos traz nessa aula a ideia de que todo ser humano nasce inserido em um prognóstico evolutivo, que é o resultado das combinações dos elementos físicos, químicos, energéticos que compõem nossa realidade. E esse prognóstico se estabelece especialmente no período do nascimento aos 6, 7 anos de idade. Lá no início das primeiras aulas da linguagem universal, Joseph traz uma aula sobre esse período quando nós ainda temos o nosso contato com o outro lado do véu, onde que a fenda ainda está aberta. Então, quem quer se aprofundar um pouco mais, eu sugiro que procure as primeiras aulas da linguagem universal, onde Joseph traz esse ensinamento. E nesse primeiro ciclo, então, alguns ensinamentos eles permanecem ativos e outros são bloqueados. Assim, a trajetória de cada indivíduo, de cada pessoa, suas aptidões, as experiências futuras não surgem do acaso, mas já estão sendo orientadas por essa codificação inicial. E a partir dos 6, 7 anos de idade, inicia-se então um ciclo no qual elementos carregados nesse primeiro período se transformam e geram as experiências evolutivas. Porém, quando há um desalinhamento entre a identidade da alma, da nossa alma, e o nosso prognóstico evolutivo, surge então a solidão da alma, o vazio existencial. Esse rompimento impede que a alma se expresse plenamente e gera repetições de experiências limitadas. Até quando nós atingimos esse aprendizado que a nossa alma e a nossa experiência encarnatória precisa viver. No entanto, nessa nossa experiência encarnatória, desse momento, estão sendo alterados os protocolos, permitindo
que as nossas almas tenham acesso aos nossos pacotes evolutivos. Aquilo que a gente traz da nossa essência quando nós nascemos e nós convivemos entre os 6 e 7 anos de idade. E isso tudo é para nos ajudar a alcançar a verdadeira evolução, a ascensão espiritual. E chegamos ao término de mais uma aula. Eu agradeço a Deus, ao Joseph e a você que permaneceu comigo até este momento. Gratidão.